paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho Gratuito Seja Livre. Eu sou Maria Simões e hoje nós vamos estar abrindo uma série de vídeos que eu vou gravar falando sobre o tema templo, né? O título dessa série é: Você é dependente ou viciado em templo? Então, hoje nós vamos estar tratando do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos aqui estar lendo, né? Estou aqui, ó. Vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos e entendendo, que é o melhor, o mais importante, que não adianta ler este livro sem o entendimento de quem nos dá o Espírito Santo de Deus. E a gente só vai ler e ter o entendimento que a nossa mente limitada, humana, pode, né? E alguns, vamos combinar, tem uma limitação muito grande. Então vamos lá, capítulo 17, verso 1 diz assim: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então eles estão falando de quem? Quem estava passando? Paulo, Silas e Timóteo, ok? Onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados, disputando sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Bom, antes que alguém disse, não, mas está dizendo aí que Paulo tinha costume de ir na sinagoga. Sim, Paulo era judeu. Paulo queria alcançar os judeus, né? Apesar dele ter sido levantado por Cristo como apóstolo dos gentios, onde havia uma sinagoga judaica, ele ia pregar a verdade para os judeus com o intuito, com a finalidade de que os judeus entendessem que o Cristo Jesus era o Messias e que ele já tinha vindo e que era necessário que nele crescem para que fossem salvos, tá? Paulo foi entender essa questão de não pregar mais para judeu um pouco mais na frente do seu ministério. E para isso ele sofreu bastante, né? Muita gente, como hoje, sofre, padece, até aceitar a verdade, que é a verdade que nós pregamos pelo Espírito Santo, quer queiram, quer não, doa a quem doer. Continuando. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Ou seja, alguns judeus creram, muitas mulheres nobres da alta sociedade e uma multidão de gregos religiosos. Então, não foi poucas pessoas, né? Engraçado que vocês não vão ver Paulo aqui dizendo a eles: olha, vocês que creram agora têm que frequentar a sinagoga. Olha, vocês que creram agora em Jesus têm que me seguir. Olha, vocês vão levantar aqui um templo e vão ter que adorar e se encontrar nesse templo. Inclusive, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês que defendem templo. Pedro, capítulo 2 de Atos, verso 41 e 42, se não me engano, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, esse detalhe é importantíssimo, pregou a Jesus. E 3.000 vidas se converteram a Cristo. Por acaso tem algum lugar escrito ou que dê a entender, de longe que seja, que Pedro disse: agora vocês vão construir aqui uma igreja, um templo, e vão se reunir todo sábado, todo domingo, para adorar a Deus, Criador do céu e da terra. Agora vocês vão me seguir. Agora... Pedro fez isso? Não. Por que será que Pedro... Se esse templo fosse tão necessário, por que Pedro não faria isso? Jesus não fez isso. Jesus não deixou uma ordem para construir nenhum templo físico, porque o templo somos nós. O Espírito Santo habita em nós, se é que ele habita em você. Em nós. Nós somos o templo. Templo físico, de parede, em qualquer local, não é casa de Deus. Eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós, que não somos desigrejados, vocês falam isso erradamente, até um erro. Não tem essa... Olha, vamos colocar essa palavra no dicionário brasileiro, português, porque vocês falam demais. Mas não tem essa palavra, não existe. Isso é ignorância. Isso é uma burrice. Isso é uma falta de leitura, falta de entendimento total, até do português, da língua portuguesa. Mas nós, verdadeiros servos, seguidores de Jesus Cristo, não podemos ser desigrejados, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja, a noiva, o corpo, somos nós.
Ele habita em nós. Habitando em nós, eu não preciso ir a lugar físico nenhum. Nenhum. Nós não nos reunimos só para adorar. Nós nos reunimos para estarmos juntos como corpo e para juntos auxiliarmos uns aos outros e auxiliarmos também as pessoas que necessitam aprender o Evangelho, ouvir o anúncio da salvação em Cristo. Não é esse culto idiotizado que vocês fazem, que nós fazemos. Tá? Se vocês forem a alguma reunião de irmãos saídos do sistema, seja ele qual for, evangélico, religioso, maligno, né? Todos eles são malignos. E eles estão fazendo um culto ainda assim idiotizado ou litúrgico, eles não estão ainda sabendo como fazer. Mas não é nada disso. Vocês pensam, não têm experiência, falam do que não sabem, falam bobagem. Mas como falam bobagem? Meu Deus. Mas vamos lá. Então, muitos deles creram e se converteram, ok? No verso 5 diz, mas os judeus desobedientes, como vocês crentes de hoje, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuraram trazê-lo para junto do povo. Ou seja, Paulo e Silas estavam hospedados na casa desse irmão Jasson e eles invadiram a casa do rapaz. Propinar os fariseus, né? Os defensores da Torá. Quem defende Torá defende templo. Quem defende templo defende a antiga aliança. Não tem para onde correr. Não vive pela graça. E está separado de Cristo, caído da graça, segundo Gálatas 5:4. Então, assim, eles propinaram, os fariseus propinaram os vagabundos, os vadios, para não só invadirem a casa atrás de Paulo e Silas, mas também para levantar falso testemunho. Que era o hábito deles, como fizeram com o Senhor Jesus, né? Só que Paulo já tinha saído. Né? E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. Olha só, que maravilha saber que o evangelho estava invadindo o mundo da época. Né? E como o evangelho da verdade incomoda. Nossa. Porque, irmãos, a gente pode tratar de qualquer assunto, não vai causar inveja, ira, raiva. Mas se você tocar em dois assuntos, nossa, os fariseus ficam enlouquecidos. Porque hoje tem fariseu. Os falsos pastores, os falsos irmãos, os falsos crentes, os falsos profetas, eles têm um espírito do fariseísmo atuando neles. Então, tem dois assuntos que eles ficam loucos. O dízimo. Esse aí é o bezerro de ouro deles, não pode falar contra. É mentira, ok? É uma mentira. Dízimo não é mensal, não é dinheiro, nunca foi, não passou para graça, ok? E o outro é o templo. Por que o templo? Porque o templo, como eles entendem, anunciam, pregam e vivem, dá todo o embasamento para a cobrança de dinheiro de todo tipo, de toda qualidade. Há que tem que manter a obra do Senhor, há que tem que manter a casa do Senhor, senão a casa do Senhor foi. Quem é Deus pequenininho de vocês? Hein? Eita, Deus pequenininho que precisa ser adorado no templo, que precisa do dinheiro para manter o templo. Não existe mais templo. Não existe templo físico mais. Isso é um fato. Vocês não vão mudar isso. Não tem como. Porque vocês não vão mudar a palavra do Senhor. Continuando, verso 8. E alvoroçaram muitos os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e os demais, o soltaram. Ou seja, os magistrados, os juízes da localidade, não viram nada demais, não viram embasamento, viram a mentira deles, né? Mentira tem perna curta, e soltaram Jasson e os outros irmãos. E logo os irmãos enviaram de noite, né? Porque queriam matar Paulo, né? Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Novamente, então já tinha sinagoga em tudo que era canto, hein? Ora, ele está falando sinagoga. Presta atenção que não está falando tempo, ok? Ele vai falar aqui na frente. Vai identificar qual é o tempo que ele está se referindo mais na frente. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, fizeram coisas que vocês não fazem. Vocês ficam dando ouvido, fazendo o seu ouvido, que Deus fez para ser santo, vocês ficam fazendo o seu ouvido de pinico, desculpa que eu tenho. E ouvindo, né? Tem por aí.
Vai para a palavra, vai orar, vai procurar entender, vai pedir o Espírito Santo que venha habitar em você, que ele abra seu entendimento, faça você nascer de novo, para você sair da mentira. No mínimo, tem que ter a capacidade, a vergonha de ver se isso é realmente o que está escrito ou não. Mas também, sem entendimento do Espírito, vocês vão ler, não vão entender nada. Como eles não entendem, né? De sorte, depois da pregação e da consulta das Escrituras, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Então, ia aumentando o número, ia crescendo em Bereia, como foi em Tessalônica, em Bereia, crescendo o número de pessoas que criam em Jesus Cristo e se convertiam. No mesmo instante, os irmãos mandaram que Paulo fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e receberam ordem, deixa eu trocar aqui a página, para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, e eles partiram. Bom, Paulo foi para Atenas porque os judeus de Tessalônica, sabendo que em Bereia o evangelho tinha sido muito bem recebido, partiram para lá para pegar eles. Partiram para lá. Olha que perseguição, né? Mas só perseguem os verdadeiros. Os falsos não são perseguidos. Os falsos. E, verso 16, daqui em diante é que vai chegar. Eu vim desde o primeiro, irmãos, porque tem muita gente aí que despreza os contextos. Né? Despreza totalmente. Lê um versículo, faz uma doutrina em cima de um versículo, entende faz errado e prejudica. Vamos ler tudo. Tem tempo? Vamos lá. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, Paulo via que ali naquela cidade tinha uma idolatria muito grande. E ele, acerca desse assunto, também discutia nas sinagogas e nas praças. Acerca da idolatria, do misticismo, do ocultismo que havia em Atenas. Verso 18. E alguns filósofos epicureus e estoicos, epicureus eram filósofos seguidores do filósofo Epicuro, tá? E estoicos eram seguidores do filósofo Zanon, que ele fundou uma filosofia helenista, Zanon, né? Então, os epicureus e os estoicos eram aqueles que seguiam a filosofia desses dois filósofos gregos, atenienses, perdão. Bom, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, né? E uns diziam, o que quereste dizer esse paroleiro? E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Deus, Criador dos céus e da terra. Como muitos crentes hoje não conhecem. Eu contei a história do motivo pelo qual esse altar foi erguido a um Deus desconhecido. Já falei em outro vídeo. Não vou falar aqui, não porque não seja interessante agregar esse conhecimento, mas vamos nos ater. Disseram que eu fugi do assunto, então vamos nos ater aqui. Eu quero trazer conhecimento para vocês, mas disseram que eu fugi do assunto, então vamos nos ater aqui. Bom, e tomando, levaram a Areópago, que era o lugar onde eles se reuniam para discutir as novidades e tal, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pelo menos eles tiveram a educação de chamar alguém que entendia do assunto para explicar. Não combater sem noção de nada, sem entendimento de nada, pela sua vaidade, porque precisa aparecer. Vamos lá. Verso 20. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. 21. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos ver aqui um detalhe? Olha um detalhe aqui, eu quero que vocês vejam aqui, ver se dá para ver aqui, deixa eu ver. Eu vou botar aqui, ó. O detalhe é muito importante. Ó. Tá vendo aqui? Eu vim aqui.
Esse ao Deus desconhecido está em letras maiúsculas. Ok? Estão vendo aí bem? Beleza. Nós sabemos que quando o nome está escrito em letra maiúscula, Deus, Senhor, Jesus, Espírito Santo, trata-se do Pai Celestial. Então, Paulo estava se referindo, apresentando a eles o Deus Criador dos céus e da terra. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Bom, Paulo afirma aqui que esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Tem alguém aí perdido no nada, dizendo que Paulo estava falando sobre Deus de Israel não habitar no templo pagão. Só que Paulo viu um santuário. Ele não viu nenhum templo. Ele viu um santuário, um altar. Altar não é templo. Altar não é templo. Altar é eles faziam algo para um destaque de uma determinada área, né? Jacó pegou umas pedrinhas, empilhou e disse que ali fez um altar. Tem uma foto do altar, desse altar aí que Paulo viu, no museu. Vocês procurem na internet. Então, Paulo viu um altar, um santuário, não viu um templo erigido, erguido ao Deus desconhecido. E esse Deus era o Deus de Israel, sim. Agora, esse outro irmão falou que esses deuses eram servidos por mão de homens. Vem cá, e os deuses o Deus que vocês adoram no templo são servidos por mão de quem? De fantasma? Quem é que ministra a ceia? Quem é que louva? Quem é que limpa? Quem é que lava os banheiros do templo? Quem é que varre o templo? Não são servidos por mãos de homens? Se não são, eu não entendo. Agora, ficou claro que Paulo está falando sobre o Deus de Israel e não está falando dos tempos pagãos. Ele está apresentando o nosso Pai aos atenienses. Ok? Agora, no capítulo 7 do livro de Atos, que não tem esse contexto, no verso 48, nós temos um contexto onde Estevão, cheio do Espírito Santo, e começa a fazer uma narrativa desde Abraão até o momento da ressurreição de Cristo, apresentando aos fariseus a Jesus Cristo como Messias, ungido, Salvador, Redentor do mundo, cheio do Espírito Santo. No verso 48 ele diz claramente: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Pois diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Habitação, repouso. Não vinha com essa história, aqui em Isaías está falando de casa. Não. Vinha com essa história. Meu repouso, onde é que você repousa? Na sua casa. Então, Estevão está dizendo que Deus não habita. E Estevão está falando isso não dentro do contexto de Paulo. É um outro contexto, totalmente diferente. E o texto exalta que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, quem estava falando não era Estevão, era o Espírito Santo. É isso que vocês têm que entender. Vocês estão contendendo contra o Espírito. Vocês estão pensando que estão contendendo contra nós? Lê do engano. Vocês estão contendendo contra o Espírito Santo de Deus. Agora, aqui em Hebreus também, Hebreus 3, ó, já está acabando já. Hebreus 3:6 diz assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, refutem esses textos. Refutem o Espírito Santo. Continuem refutando o Espírito Santo, entristecendo-o. É problema de vocês. Está explicado, texto Paulo? Está explicado que Paulo não estava falando de templos, esse templo ao Deus desconhecido, esse altar ao Deus desconhecido, ele não estava falando de templo, de ídolos. Ele estava falando e se referindo ao Deus de Israel.
Ele estava dizendo que o Deus de Israel não habita em templos feitos, qualquer templo. Não era só o pagão, qualquer templo. Estevão repetiu. Paulo fala isso de novo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Fala em 1 Coríntios 6, 9, de novo. Jesus fala em Hebreus que a casa somos nós. Apocalipse diz que não tem templo e vocês querem defender o templo. Ok? Querem defender? Problema de vocês. Agora, pelo menos, tenham a capacidade de trazer uns textos coerentes. Traga uns textos comprobatórios. Não fica passando vergonha na internet, gente. Só para parecer. Que coisa feia. Tá? Não faz isso não. Não faz isso não. Se você já blasfemou, você já perdeu sua salvação, tudo bem, problema seu. Agora não faça o que as outras pessoas blasfemem também, não. Viu? E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que são da paz. Tenha um excelente dia e até um próximo encontro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.